Você está com seus amigos num bar dos Jardins, região nobre de São Paulo, comemorando o aniversário. O clima é de festa, com risada alta e drinks na mesa. Você bebe 3 caipirinhas de vodka, curte a sua noite e volta para casa. No outro dia, você começa a sentir alguns sintomas estranhos: náuseas, tontura e visão turva. Algumas horas depois, você não enxerga mais nada. É aí que você percebe que isso não é só uma ressaca. Você fica desesperado e corre para o hospital. No início, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém entende por que você perdeu a visão. Depois de inúmeros exames e testes, vem o diagnóstico: intoxicação por metanol. Foi isso que aconteceu com a designer de interiores Radharani Domingos, de 43 anos. Ela foi um dos 22 casos de intoxicação por metanol, com 5 possíveis mortes. É que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka, mais fruta, açúcar, gelo, e ela causou um estrago. Eu não estou enxergando nada. O metanol é uma substância encontrada em bebidas falsificadas ou adulteradas. A Polícia Federal cita inclusive um possível envolvimento do PCC no caso. Mas por que será que tudo isso está acontecendo? Quem será que são os grandes responsáveis por tudo isso? É isso que nós do Ponto resolvemos investigar. Fica no vídeo. O metanol nada mais é do que um subproduto da destilação de açúcares para a obtenção do desejado etanol, ou seja, o álcool que você bebe de fato. Para você obter esse álcool, você precisa aquecer os açúcares e fazer um processo de destilação. O problema é que o etanol só será obtido numa temperatura de 78 graus Celsius, enquanto o metanol será obtido a 65 graus Celsius, tendo um ponto de ebulição bem próximo. Ou seja, antes de obter o etanol, você necessariamente obtém o metanol. Por isso, existe um grande perigo de contaminação na produção de uma cachaça ou de um uísque caseiro, bem como qualquer outro destilado. Grandes empresas de produção de bebidas passam por controles de qualidade rigorosos, para que não haja nenhum risco de contaminação por metanol. Diferente do etanol, que é metabolizado no seu corpo em subprodutos pouco tóxicos, o metanol é metabolizado em subprodutos muito tóxicos, como o ácido fórmico, que causa a acidificação do seu sangue. Esse ácido acumula-se e sobrecarrega o sistema nervoso, em especial o nervo óptico, causando alterações na visão, podendo levar à cegueira ou, em último caso, até a morte. A dose fatal é estimada em 20 a 25 ml. Sintomas como visão turva, dor de cabeça, náusea e convulsões são frequentes. E o curioso disso tudo é que o etanol é um dos antídotos contra a intoxicação por metanol. Em setembro de 2025, o estado de São Paulo registrou uma escalada inédita de intoxicações por metanol. Normalmente, o Brasil registra em torno de 20 casos de intoxicação por metanol por ano, geralmente restrito a populações vulneráveis que consumiam álcool adulterado em postos de gasolina. Mas agora o padrão mudou. Jovens adultos foram contaminados após beberem em bares e casas noturnas. O Centro de Vigilância Sanitária confirmou 6 casos com 3 óbitos até o dia 29 de setembro. Mas no dia 30, o governador Tarcísio de Freitas informou que havia 22 casos, 17 em investigação e 5 mortes suspeitas. Apenas uma confirmada até então. O Ministério da Saúde reconheceu 10 casos e 3 mortes e criou um protocolo de notificação imediata. É interessante observar que esse surto não se restringe só a São Paulo. O estado de Pernambuco, por exemplo, já registrou 3 possíveis casos e até a Rússia está passando por esse problema, contabilizando pelo menos 25 mortes causadas por vodka adulterada. Mas será que esses casos estão relacionados? O que será que está causando essa onda de contaminação e por que ela é tão grave? Por mais absurdo que isso seja, todo mundo sabe que muitos bares e restaurantes adquirem suas bebidas no mercado paralelo, através de distribuidores não reconhecidos pelas fabricantes e pelo governo. Isso se deve à alta carga tributária e à burocracia. Os estabelecimentos compram de fornecedores sem nota, facilitando a entrada de produtos adulterados, já que não existe nenhuma fiscalização ou controle de qualidade em fábricas clandestinas.
No Brasil, 36% das bebidas comercializadas são adulteradas. Em 2024, bebidas falsificadas corresponderam a 28% do mercado de destilados e 9,7% do mercado de fermentados, causando perda de 28 bilhões de reais em impostos, movimentando quase 57 bilhões de reais para o crime organizado, só em falsificação de bebidas apenas em 2022. Em 99, 35 pessoas morreram e 450 foram hospitalizadas na Bahia após consumir cachaça com até 24,84% de metanol. A repetição dessa história evidencia que, sem fiscalização e punição, o problema persiste. Sabendo disso, a principal teoria para a contaminação de bebidas não é sobre problemas de contaminação em grandes empresas, que são regulamentadas e certificadas, como Ambev, Johnnie Walker, etc. E sim que todos os casos provêm de bebidas falsificadas produzidas por destilarias ilegais. Mas você deve estar se perguntando, de onde vêm essas bebidas falsificadas e quem são os responsáveis pela falsificação? É aqui que o assunto fica mais obscuro. Uma das teorias mencionadas pela Polícia Federal é de que o PCC estaria envolvido na comercialização e que isso poderia ter relação com a Operação Carbono Oculto. Essa operação desmantelou esquemas de adulteração de combustíveis e apreendeu grandes quantidades de metanol. E criminosos teriam vendido o produto a destilarias ilegais, que provêm de sobras de combustível adulterado. A investigação sugere que postos controlados por facções adicionavam até 90% de metanol à gasolina, quando o limite permitido é de 0,5%. Com a fiscalização apertando, os estoques clandestinos migraram para o mercado de bebidas. A Polícia Federal investiga se redes criminosas, possivelmente ligadas ao PCC, participaram da distribuição de metanol. Embora o governador Tarcísio de Freitas tenha descartado evidências diretas, o ministro Lewandowski determinou a abertura de inquérito para apurar a procedência da substância e a rede de distribuição que parece extrapolar os limites de São Paulo. E aí agora tem esse negócio em São Paulo. Tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas, são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. A PF trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça, Anvisa e Receita Federal para rastrear a cadeia. Ok, mas se realmente existe envolvimento do PCC nessa intoxicação em massa, quais seriam os seus objetivos? Se foi intencional, seria essa uma forma de escoar o metanol que sobrou nos reservatórios após a Operação Carbono Oculto? Não nos parece que essa teoria faz muito sentido, uma vez que o PCC colocar metanol nas bebidas falsificadas seria uma grande exposição de suas atividades criminosas, uma vez que o metanol é extremamente tóxico. Ou, uma segunda hipótese, seria isso um ato de terrorismo do PCC? Porque, veja, as investigações do Carbono Oculto desmantelaram um esquema de lavagem de dinheiro gigantesco que ocorria na Faria Lima. Seria uma forma de retaliar as autoridades e mostrar o poder do PCC? Ou será que tudo isso aconteceu por um descuido na produção de bebidas paralelas, seja com envolvimento direto do PCC ou por destilarias clandestinas independentes, completamente desassociadas do crime organizado? Lembra que a gente mencionou que o ponto de ebulição do metanol é muito próximo do etanol? Isso significa que é relativamente fácil de acontecer um descuido na destilação que poderia levar a uma contaminação de grandes lotes de bebida alcoólica paralela. Já em relação aos casos de Pernambuco, há poucas informações que indicam que essa contaminação por metanol tem a mesma origem do surto de São Paulo. Contudo, o Ministério da Saúde alertou que o número de casos suspeitos de intoxicação pode aumentar nos próximos dias, enquanto a Secretaria de Saúde do Paraná já fez um alerta sobre intoxicação por metanol em bebida, o que sustentaria a hipótese de que essas destilarias clandestinas não se tratam de um caso isolado, mas sim estariam fornecendo para todo o Brasil, mas ainda é cedo demais para tomar qualquer conclusão. Já em relação à Rússia, não existe nenhum indício de que os casos se interrelacionam, e pode sim ter sido
uma mera coincidência. Recentemente circulou nas redes sociais alguns prints de origem e credibilidade ainda não confirmadas que mostram alguns bares como sendo alvos de contaminação por metanol. Nós decidimos entrar em contato com alguns deles para pedir alguns esclarecimentos. São eles o Beco do Espeto, o Makoto e o Moma Osteria. O Makoto nos respondeu enviando uma nota de seu pronunciamento oficial, indicando que todos os seus insumos são adquiridos exclusivamente de fornecedores homologados com notas fiscais e certificações. O Beco do Espeto também alegou que compra suas bebidas apenas de fornecedores credenciados e que os prints que indicam essa possível contaminação foram tirados de contexto e já foram desmentidos pelo próprio autor. A tragédia do metanol evidencia um cenário em que saúde pública, economia ilegal e falhas regulatórias se entrelaçam. Enquanto 36% das bebidas vendidas no Brasil são adulteradas, isso alimenta um mercado em que a tentação de comprar barato ameaça a vida das pessoas. E a gente vê que, inclusive em outros países, quando se brinca com metanol, a tragédia é anunciada. Por isso, nós recomendamos que você desconfie daquilo que é barato demais. E no auge dessa crise, evite consumir bebidas alcoólicas, especialmente destiladas, enquanto as investigações não são finalizadas e isso não cessa. E a nossa opinião sobre isso tudo é que, mais do que meramente uma crise localizada de contaminação por etanol, o fato de 1/3 das bebidas do Brasil serem falsificadas e isso servir de renda para o crime organizado mostra o quão grave é o problema da infiltração de facções criminosas e do crime organizado no geral na sociedade brasileira, que vai desde a violência urbana até assassinatos e até a sua caipirinha no final de semana. O caso da Radalene Domingo é uma grande tragédia, assim como o de todas as outras vítimas de contaminação, em especial as que perderam suas vidas. Mas o que nós esperamos das autoridades e da sociedade brasileira é que casos como esse não se repitam e que sirva como uma bandeira contra o crime organizado no Brasil. Esse vídeo nos custou várias horas de pesquisa para te entregar um conteúdo de qualidade e diferenciado. Se você gosta de conteúdos como esse, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e me diz: você acha que o PCC está envolvido nesse escândalo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas antes de você sair desse vídeo, eu quero te fazer um alerta. Se você estiver sentindo qualquer sintoma de intoxicação, como náuseas, vômitos, dores fortes de cabeça, visão turva ou alterações cognitivas depois de ter bebido, vá agora ao hospital e ligue para o Disque Intoxicação da Anvisa pelo número 0800 722 6001. Muito obrigado pela sua audiência.